Muito bem, irmãos. Vamos lá em Malaquias capítulo 4, reta final do nosso querido Malaquias. Malaquias não podia imaginar que ia ser tão bem falado, né, Malaquias? Tá vendo? Que negócio, não, me chama de Malaquias não, agora só quer que chama de Malaquias, né? O cara era bom, rapaz. Esse cara aqui é bom pra caramba, muito bom mesmo. Tá, deixa eu diminuir a concorrência aqui, peraí. Muito bem, irmãos. Nós vamos começar a falar hoje, nas próximas quartas-feiras, acredito que vamos fechar o ano com o nosso querido Malaquias até a última quarta aí do ano. Mais de um tema muito interessante, esquecido pelas igrejas de forma geral. Não somente os não crentes, se não ignoram, debocham da temática que envolve o juízo de Deus, e os crentes que deveriam ter uma percepção muito séria e grata, séria pelo aspecto de que Deus estará julgando, e de forma derradeira, num tempo, pode ser hoje. E grata porque estamos em Jesus Cristo, pela sua graça, e o juízo para nós implica em vida eterna. Não é? Mas é um tema muito ignorado, de forma geral. Em particular, a gente olha para Malaquias, e desde o começo estamos vendo que é o último livro, né? Sabemos que é o último livro do Antigo Testamento. Ele começa com uma declaração de amor incrível da parte de Deus. Já passamos por todo o processo de indignação de Deus, de disciplina da parte do Senhor, correção. E as últimas palavras, os últimos versos, o último capítulo e os últimos versos desse capítulo, poderia dizer que todo esse último capítulo vai falar de juízo, mas com todas as letras. Aí depois disso, virá um tempo de 400 anos de silêncio da parte de Deus. Deus deixa a mensagem, uma fortíssima mensagem, do seu julgamento, e o que espera aqueles que creem e aqueles que não creem. Depois disso, Deus se cala. Como sabemos, naquele período interbíblico, só volta a falar profeticamente lá em João Batista. Isso tudo eu tenho refletido sobre esses momentos de Deus, é que a gente pensa que a gente relaciona o fato de Deus ter se... Imagino que quem está pensando sobre o assunto relacione o fato desse silêncio com uma não atuação de Deus, mas o silêncio de Deus nesse período dessa fortíssima repreensão e exortação clara ao final de Malaquias, dizendo: vai haver juízo, e esse juízo é para condenar os que me desprezaram e para honrar aqueles que me honraram. Aí esse silêncio parece que houve um abandono, que Deus bateu o pezinho. Não, o fato de Deus ter silenciado não quer dizer que Deus parou de agir. Em momento nenhum. Deus continuou agindo. Não houveram profecias, não houve profeta nesse período. Havia necessidade do povo esperar de uma forma esperançosa, esperar esperançosamente o Messias, porque a situação era ruim para aqueles que pararam para pensar. O fato é que a gente vive numa época onde as pessoas temem no sentido de temor mesmo, não digo nem no sentido, eu digo até nos dois, tanto no sentido de medo para os incrédulos, quanto no temor reverencial e honroso que devemos ao Senhor,
Mas as pessoas, de forma geral, não ligam para este assunto de julgamento. A maioria, como essas pessoas aqui, acham que Deus está atrasado. Para a maioria das pessoas, Deus é aquele vovô tolerante. Vovô mega gente boa, que nunca mandaria ninguém para um juízo condenatório. Apenas os molestadores de crianças, os terroristas, os estupradores, os serial killers, esses sim. Esses podem ir para o juízo, para o julgamento condenatório. O juízo todos vão. Mas nós não, nós a maioria somos gente boa. E, pela base que vocês têm tido das Escrituras, eu creio que a maioria, pelo menos, não vai trilhar nesse caminho. Mas essa é a base da teologia popular dos nossos dias. Deus é amor, Deus é muito bom e nós somos pessoas boas, somente essas pessoas tidas como criminosos hediondos, que cometem crimes hediondos e criminosos terríveis, esses sim. É a teologia do Datena. Vocês já ouviram o Datena falando de Deus? Você perdeu um pouco de tempo ali para ver o programa do Datena, principalmente quando envolve alguma coisa religiosa, quando ele vê alguma coisa assim muito violenta, estupradores e tal, questões de violência contra a criança e tudo mais. Aí ele puxa aquelas teologias dele bem populares de que eu sou católico, mas eu sou crente porque Deus é bom, que Deus é amor, ele vai fazer justiça sobre esses aí, mas um outro que ele julga que é legal, que é uma pessoa boa, que não faz mal para ninguém, ele diz que é bom e todo mundo vai para o céu no conceito da teologia do Datena. E essa teologia ela é bem aceita e tem muito crente caminhando nadando ou surfando nessa onda aí. Teologia de que um dia todos nós vamos estar juntos nos céus ou outro extremo, né? E nós vamos deixar de existir mesmo, todo mundo virar pó, vai virar farinha, então essa teologia popular, ela é assustadoramente comum e é por isso que é muito importante que a gente baseie a nossa visão sobre Deus. Não somente o Deus Criador, mas o Deus Santo, que exige que nós o adoremos em espírito e em verdade, e de acordo com o seu caráter santo, e não pelas nossas convicções. A gente precisa pensar neste Deus à luz da sua palavra, nesse tema em particular, e não apenas acomodados nessa teologia popular, cria todo tipo de facilidades, porque pensa em Deus como o vovozão e mega tolerante do céu. É o Deus da Xuxa, literalmente é o Deus da Xuxa. Quem ouviu aí as notícias dela no avião, agora dela que quase caiu aí, as afirmações da Xuxa sobre Deus continuam sendo as mesmas. É o Deus barato, o Deus de caráter duvidoso, Deus que manda dar beijinho e tchau, tchau para todo mundo, independente do que seja, pense, creia a pessoa. É o Deus de todo mundo e todo mundo vai para o céu, porque Ele é muito bom, Ele é legal. Né? Essa é uma teologia mentirosa. Teologia por quê? Porque está falando de Deus. Então são conceitos completamente errados, mas se faz teologia errada também. Não se faz medicina errada, advocacia errada. Se faz teologia errada também. Né? O nosso texto vai mostrar para a gente hoje que o dia do julgamento ele vai trazer grande terror. Para aquelas pessoas que zombam de Deus, vai trazer temor e terror. Por outro lado, vai trazer grande conforto e consolo para aqueles que creem em Deus como o único Deus, Salvador, através de Jesus Cristo, e aquele que julga. Só para a gente ter um rápido flashback aí do que vimos no capítulo anterior, que é muito importante para esse. O contexto desse capítulo 4
Está bem dentro do problema levantado no capítulo 2, verso 17. E depois é repetido no capítulo 3, versos 13 a 15, que é aquela problemática da prosperidade dos ímpios e do sofrimento dos justos. Então, os que deveriam ser aqueles tementes a Deus estavam invejando os ímpios, dizendo que, olha, bom é ser como eles, esses são os felizes, que eles debocham de Deus e Deus não faz nada com eles. E ainda conseguem se sair bem nas coisas que fazem. Nós vamos à igreja, entregamos sacrifício, fazemos tudo que temos que fazer, e olha aí, ao nosso tempo destruído, em ruínas, nós estamos aqui, um monte de nossos familiares morreram nesse processo aí de cativeiro e pós-cativeiro, não temos os recursos e a grandeza e a riqueza que tínhamos no passado, mas eles não, olha para eles. Aí depois nós vimos bem firmemente no capítulo 3, versos 13 a 18, ou 16 a 18 do capítulo 3, o profeta Malaquias fala da parte de Deus que Deus conhece, ou aquela ideia que falei na última mensagem, né? Deus ouve e cuida dos seus. Né? Que Deus fala através de Malaquias. Eu ouço, eu cuido, eu vejo os que me amam e que me temem, que me obedecem, que amam o meu nome. Ainda chama essas pessoas de seu tesouro pessoal. Lembram disso? Esses são o meu tesouro pessoal. E assim termina basicamente o capítulo 3. Irmãos, eu dei uma pincelada no que eu vou dizer agora na mensagem de domingo passado, mas parece que algumas pessoas que não gostam, até mesmo crentes. O ímpio não gosta mesmo, a pessoa que não teme a Deus, dessa frase que eu vou falar agora, mas até alguns crentes tem uma tendência a se indignar com essa frase altamente bíblica que eu vou falar aqui e que eu mencionei um pouco na mensagem do domingo. Há uma enorme diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. Há uma enorme diferença. Essa diferença não está na qualidade do crente, propriamente dito. O crente é melhor no sentido de virtudes, talentos, habilidades. Não é nesse sentido. A frase que eu disse é que há uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Isso vai ficar mais explícito do que já ficou dito no final do capítulo 3, na última mensagem. Mas aqui no capítulo 4 agora vai ficar claríssimo. Claríssimo. E quando não há essa diferença, o problema de forma alguma está no ímpio. Quando não há diferença, o problema está no crente, que não está agindo como deveria agir, talvez como esses crentes esfarrapados dos dias de Malaquias. Não é esfarrapados de roupa, não. Esfarrapados moralmente e espiritualmente. E logo de cara a gente vê, eu vou daqui a pouco entrar no texto, no verso 1 do capítulo 4, quando eu falo sobre diferença, ou quando a Bíblia fala sobre diferença, ela vai ficar ainda muito mais clara lá no dia em que Deus vai julgar o ímpio, como diz o verso 1, que vamos ver daqui a pouco, uma expressão do verso 1, que diz, como uma fornalha. Deus vai julgar o ímpio como uma fornalha. Irmãos, o que uma fornalha faz? Hein? Queima. Algo que é jogado na fornalha é para sair dali incólume, a não ser que seja Sadraque, Mesaque e Abidnego. A fornalha é lugar de se queimar coisas. Eu lembro quando eu era garoto, nós moramos numa casa lá no Rio, que tinha um incinerador. Um senhorzinho que morava lá, muito caprichoso, morou lá muitos anos naquela casa que meu pai comprou, e a casa era muito boa, tinha um quintalzão grande, lá no fundo ele dizia que falecido o seu Tinoco, já era velhinho naquele tempo, então hoje é muito falecido, né?
E muito piedoso, homem temente a Deus a beça. Ele construía as coisas com muita habilidade. Ele fez um incinerador fantástico. Fantástico. Dizia que não, lixo botar na rua, para que eu vou encher as lixeiras por aí? Eu posso queimar aqui, eu queimo. E um negócio que tinha uma condução, um serviço de drenagem de fumaça ali, vamos dizer assim, espetacular, cara. Espetacular. Jogava ali, botava a tampa assim de concreto, uma gavetinha onde botava o fogo, não ficava, nem via fogo. Só saía aquela fumaça preta pela chaminé lá, alta, ninguém via nada, muito bacana. O objetivo, então, daquela fornalha ali era destruir. E nós temos uma visão estranha quando Deus fala que vai destruir, porque julgamos que Deus não pode fazer isso. Aí responda para mim, o que Deus não pode? Diga uma coisa que Deus não pode fazer. Talvez ser contra o seu próprio caráter? É claro. Mas Ele pode fazer completamente aquilo que está dentro do seu caráter. E uma coisa que nem se classifica na condição de pode ou não pode, é porque Ele nunca vai fazer aquilo que está fora do seu caráter santo. Então nem sequer a pergunta, esse tipo de pergunta vale para Deus. Porque no seu caráter santo, Ele jamais vai agir de forma não santa, de acordo com o seu caráter. Então Deus pode fazer tudo aquilo que Ele, na sua santidade, decide fazer. Não é? Uma das coisas que Ele pode fazer é dar vida eterna para os santos, os salvos, os que o temeram, e botar na fornalha aqueles que não o temeram, no dia do juízo. E nós somos anunciados, isso já é pré-anunciado, o capítulo 18 de Apocalipse vai falar muito disso. Ele termina o Antigo Testamento dizendo claramente, vocês acham mesmo que eu estou sentado no céu vendo vocês debocharem de mim durante toda uma geração? Chances e mais chances que eu dei para vocês, povo de Israel. E vocês acham mesmo que vocês vão continuar passando, batendo os ombros para mim durante toda a eternidade? Debochando, me desobedecendo como se eu fosse o tal vovozão do céu, mega tolerante, que não enxerga as coisas, meio ceguinho até. Eu não sou assim, eu sou um Deus santo. E Deus diz então que Ele ouve e cuida dos seus, e aqueles que não o temem, vamos ver as características dessas pessoas. A Bíblia fala que Deus vai tratar essas pessoas como uma fornalha. Nós já sabemos isso desde quando a arca pousou lá no Monte Ararat, que Deus falou para Noé o quê? Olha, Noé, nunca mais por água a terra vai ser consumida. E sim por fogo. E a gente acha que isso é história para as crianças. Ou não quer pensar. Mas o fato é que esse é um dos textos, e para o que me chama muito a atenção, que é o último capítulo de 6 versículos do Antigo Testamento, para a introdução de um período de silêncio da parte de Deus de 400 anos, para depois então vir a esperança messiânica, a esperança de Deus para Israel, que é Jesus Cristo. Isso é muito, é que não temos mais tempo para falar sobre toda a teologia bíblica que envolve esse processo. Mas isso é extremamente significativo. O fato é que aqueles que temem o Senhor não precisam ficar preocupados com a vinda, com a chegada desse dia terrível, porque para esses, então, esse será um dia de grande conforto e triunfo, que são os versos 2 e 3 que não vamos ver hoje. Hoje vamos ver apenas o verso 1. O fato é que esse texto, irmãos, eu acredito que ele foi escrito para perturbar o confortável, o espiritualmente acomodado, e sem dúvida alguma, confortar o perturbado. Ele veio para afligir mesmo o que está acomodado, para fazer pensar. E veio para trazer consolo para aquele que está, por algum motivo, agitado, descrendo de tudo que envolve então, as verdades, o pacote da salvação. Eu creio que esse texto tem muito a ver com isso. Vamos ver então o verso 1, finalmente. Diz assim:
pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Vamos orar? Obrigado, Pai querido, por podermos estar diante da beleza da Tua palavra, por podermos, ó Deus, mais uma vez contemplar, ó Pai, a Tua santidade, porque o Senhor não nos omitiu nada. Tanto o presente da salvação e a herança eterna contigo nos céus, para aqueles que te amam, te buscam, te obedecem, te adoram, como, ó Deus, o juízo condenatório para aqueles que te rejeitam, que blasfemam do nome do Senhor, que adoram a si mesmos, ó Deus, e não o Senhor dos Exércitos. Nos ajuda a começar a contemplar e a compreender a beleza desse capítulo 4, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. O fato é que o dia do juízo, do julgamento de Deus, ele vai trazer grande temor e terror a todas aquelas pessoas que zombaram de Deus. Eu não coloco esse temor no mesmo sentido, repito, do temor que devemos ter a Deus. É fruto de uma compreensão da grandeza, da santidade de Deus, que nos leva a uma adoração consciente, deliberada, uma reverência completamente devida ao Senhor, Criador, dono da vida, dono da nossa salvação, que nos leva a uma prostração e reconhecimento da sua autoridade, santidade e glória. Não, esse temor aqui é medo mesmo. E terror. O texto começa com, pois certamente. O que você pensa quando alguém chega para você, confiável, uma pessoa confiável, diz assim, certamente. O que vem à sua cabeça? Tenho a menor dúvida, né? O negócio vai virar. É igual os cuidados que eu digo. Cuidado. Quando a Bíblia diz cuidado, o que a gente tem que pensar? Cuidado. Né? Mais uma vez, pois certamente, isso deveria muito nos chamar a atenção. Nos prender a atenção. No mínimo, isso significa, acorda aí. Acorda aí. Presta atenção para aquilo que vai ser dito agora. Levanta as orelhas e ouça. E Malaquias, então, vai fazer duas afirmações baseadas nesse certamente, pois certamente. Primeira afirmação baseada nesse certamente do profeta Malaquias, que fala da parte de Deus, aparece por duas vezes aqui no versículo 1. Certamente vem o dia, e certamente aquele dia está chegando. Então é algo que foi dito para que não houvesse dúvida. E não podemos deixar de lado de forma alguma. A tendência é olhar para o negócio e dizer, puxa, olha, vem dia, está chegando. Isso não é de maior importância do que é o fato de quem está falando isso. Quem está falando isso nada mais, nada menos que é o Senhor dos Exércitos. Então é altamente infalível e inerrante e determinada, decretada essa afirmação que vem do próprio Deus. O apóstolo Paulo, diante de uma audiência completamente incrédula, lá em Atos capítulo 17, no verso 31, ele diz que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça,
por meio do homem que designou, e esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia está cheia de referências. É que aqui, em particular, neste capítulo 17, do verso 31, tem o perfil daqueles que ouvem, essa audiência aqui, é o perfil dos arrogantes dos dias de Malaquias. Debocham das verdades que envolvem o juízo de Deus, como aqueles homens lá de Atos 17 estavam debochando. E é por isso que o destaque é para esse texto, porque o Senhor fala da parte, o apóstolo Paulo fala da parte de Deus, dizendo que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Nós temos hoje, em particular no Brasil, uma certa dificuldade em pensar em julgar com justiça. Que a nossa justiça é um lixo. A gente olha até para outros países mais próximos de nós, a nível de informações, né, sobre a política e a justiça, como acontece. A gente vê alguns países as coisas acontecem um pouco mais enfaticamente, né, de forma mais objetiva, mais prática e direta. Mas a gente começa a escrafunchar um pouco, a gente vê que todo mundo está debaixo dessa influência do pecado que anestesia a nossa concepção de certo e errado e nossa percepção de justiça. E a gente acaba acreditando que a justiça de Deus ela tem que ser mole, frágil, dobrável, como a nossa. E não é. Em momento algum a justiça é sequer qualquer vestígio de semelhança com a nossa. A justiça de Deus não é cega. Ela é absolutamente perfeita em enxergar tudo e ouvir tudo. Do que é bom e do que é ruim. Se há uma coisa que a justiça de Deus não é cega. Porque ela enxerga absolutamente bem tudo. Vou nem entrar no mérito de falar mais sobre isso, pensando em Brasil, senão eu vou acabar perdendo o fio da meada aqui. A ironia disso é que as pessoas que precisam ter essa postura, no mínimo, reflexiva sobre o dia do julgamento de Deus, geralmente zombam. E mais uma vez eu volto ao ponto de que a gente pensar num incrédulo zombando sobre o dia do julgamento, condenatório e devidamente glorificador para os crentes e condenatório para os ímpios, pensar num não crente zombando disso é uma coisa que não deveriam fazer, porque a Bíblia está à mão para todos aí. Talvez você não conheça uma pessoa que não tenha ouvido falar de um juízo que está por vir. Ela pode rejeitar, mas difícil uma pessoa na nossa cultura não ter uma noção de juízo ou de um juízo final, de um tipo de condenação, mesmo que seja de uma forma completamente equivocada. Mas ainda assim, blasfemam, ignoram, tratam isso. Vocês lembram do ano 2000? No ano 2000, aquele enxame de propostas de fim de mundo e as pessoas vendendo todo tipo de esperanças e amuletos. O Ligue Já, né? Ligue Já. Esse é o perfil do zombador, que trata o juízo de Deus como uma oportunidade para se beneficiar e não como algo que tem o propósito de condenar ou justificar, ou glorificar. A justificação já aconteceu para os crentes no Senhor Jesus. 2 Pedro capítulo 3, versos 3 e 4, nos fala ali que esses últimos dias que vivemos será uma quantidade enorme de pessoas que escarnecerão. E a frase mais comum dos nossos dias, sem dúvida, como dos dias onde Pedro já escreveu sobre isso da parte do Senhor, e em nossos dias é comum, repito e vou reafirmar, dentro da igreja. Não são poucos as pessoas de dentro da igreja de Cristo que têm uma postura zombadora ou negligente a respeito dessas verdades que envolvem o juízo,
mas usam esse mesmo argumento aqui dos escarnecedores que Pedro cita na segunda carta, capítulo 3. As pessoas diziam assim nos dias de Pedro: o que houve com a promessa da vinda do Senhor? Falhou? Que Deus é esse que disse que vem e nunca vem? Que juiz é esse que nunca acontece? Irmãos, vou voltar a mencionar aqui Apocalipse capítulo 18, depois você vê em casa que vai falar sobre a queda da Babilônia. A queda da Babilônia é uma figura, ou a pré-figura, as realidades dos últimos dias, onde os homens vão se envolver apaixonadamente por todo tipo de luxos e luxúrias, prazeres de todos os tipos, no sentido mais carnais possíveis, padrões morais completamente contrários aos padrões que Deus estabelece na sua palavra. Essa é uma realidade prefigurada ali em Apocalipse capítulo 18, ilustrada ali, mas que é a realidade dos nossos dias. Das pessoas vivem como se não estivessem às portas de um juízo iminente da parte de Deus, apaixonadas e se apaixonando pelo mundo. E não são poucos os de dentro da igreja que não tocam nesse assunto, porque já tratam esse assunto como uma utopia. Eu ouvi isso da boca de uma pessoa que até então, alguns anos atrás, quando eu o ouvi falando sobre isso, eu respeitava, que é o pastor Ricardo Gondim. Mas ele disse que a volta de Cristo é uma realidade utópica. A gente pensa na volta de Cristo, falei isso aqui alguns anos atrás, não lembro bem, mas que as pessoas pensam nisso como uma forma apenas de se encorajar, porque tudo que o homem precisa para adorar a Deus está nesse mundo, e tudo vai se resolver aqui. É a igreja fazendo obras de caridade, sendo bondosa e sendo amorosa, que vai melhorar o mundo, e tudo vai ser resolvido aqui, ignorando a realidade de um juízo condenatório. E de uma realidade de mundo que a Bíblia diz que céus e terra se desfarão, porque um novo céu e uma nova terra estão sendo preparados para aqueles que amam a Deus. Mas, pastor, como é que vai ser isso? Eu não sei. O que eu sei é que a Bíblia diz que céus e terra se desfarão, para que uma nova realidade de céu e terra existam, para que nós, os santos, os crentes que temeram a Deus e não foram queimados pelo fogo, no dia do juízo, possam ali juntos adorar ao Senhor eternamente. Agora, tentar descobrir qual é a linha que foi usada na barra da bata ou da roupa de Jesus, aí vai ser complicado. Agora, se você quiser crer nas Escrituras, como a Bíblia assim nos revela, isso é suficiente. Só que muitos crentes deixam de falar sobre isso, pastores, líderes e crentes das igrejas, porque questionam o que não entendem. Em vez de relacionar o que não entendem ao fato do nosso pecado, que cria barreiras para a compreensão melhor das Escrituras, ou por falta de dedicação ao estudo bíblico, provavelmente a maior parte do tempo é isso, porque a Bíblia nos dá o suficiente para crermos nela como ela se apresenta e essas verdades. E Deus não precisa da minha aprovação para ser justo juiz. A advertência bíblica é clara. Só porque esse dia do juízo da parte de Deus, por bondade e misericórdia de Deus, tem sido adiado, porque os elementos para essa volta de Cristo estão todos aí à mesa, nas listas de Paulo. Então, só porque esse juízo, esse julgamento final tem sido adiado, não significa de forma alguma que ele não possa acontecer hoje. De forma alguma podemos relacionar essas duas coisas. O fato é que Deus já fixou o dia. Deus sabe quando Ele vai enviar Jesus para estabelecer, então, o juízo determinado sobre o mundo. E o fato que estamos vendo no texto, que Deus usa o seu profeta para falar conosco, esse dia está vindo com certeza. Esse dia está chegando com certeza.
porque é o Senhor dos Exércitos quem está falando. Não sou eu, mas é o Senhor dos Exércitos. A segunda advertência que o profeta Malaquias traz para a gente aqui da parte de Deus, no que diz respeito a esse certamente, pois certamente, é que certamente esse dia, ele está chegando com um terrível terror. Verdade. Para quem? Para aqueles que zombam de Deus. Irmãos, quem é que deve temer esse dia? O arrogante, presunçoso. Olhando para o nosso texto, dos versos 1 a 3, vamos ver que esse perfil de pessoas é traçado como arrogantes, malfeitores e ímpios, que na verdade no campo semântico eles são tudo a mesma coisa. Arrogantes, malfeitores e ímpios. O que é o arrogante nas Escrituras? Principalmente essa expressão é pouco usada no Antigo Testamento, e às vezes que ela é usada, ela tem o propósito de qualificar aquela pessoa que tem um senso de autoimportância exagerado. E esse senso de valor exagerado faz muito rapidamente essa pessoa se colocar numa posição de rebeldia, de insubordinação às autoridades que estão ao seu redor. Esse é o perfil dessa expressão, dessa palavra arrogante no Antigo Testamento. Você conhece alguém assim? Então essa palavra malfeitor do verso 1 do capítulo 4, no verso 3 vai aparecer como perverso ímpio, o nosso texto aponta para uma pessoa que tem um pensamento mau. Pensa maldosamente. Suas palavras são maldosas. Suas ações são maldosas. E são maldosas não tendo as nossas convicções como referência, mas são um pensamento, palavras e ações maldosas porque elas são contrárias ao caráter de Deus. É isso que torna essas pessoas hostis aos outros. Então o que ofende a Deus não é exatamente aquilo que nós julgamos de bom e de ruim, mas é tudo aquilo que vai na contramão do seu próprio caráter, e a consequência disso, essas pessoas serem hostis entre si. Porque, em primeiro lugar, são hostis ao Senhor, a Deus. Nossa dificuldade de pensar em juízo desse nível é porque nós temos uma complacência com o pecado muito grande. Porque o nosso senso, às vezes, de certo e errado, está muito moldado pelos nossos interesses. Mas quando, em primeiro lugar, a pessoa, com o seu pensamento, palavras e ações mais, a referência é o caráter de Deus, a coisa pega uma tonalidade onde não há como escapar por causa dos jeitinhos e maneirismos humanos, interesses humanos. Porque o caráter de Deus é sempre o mesmo, inalterado, perfeito e santo. Então essa pessoa que tem um pensar mal, falar mal e ações mais, diz respeito então ao padrão, à referência ao caráter de Deus, e a consequência disso está uma postura hostil entre nós. Então mal aos olhos de Deus não é apenas o estuprador, não é apenas o serial killer, não é apenas o que faz violência contra crianças. Não é apenas esse. São esses, sem dúvida alguma, que têm, sem dúvida, um pensar mal. Se não houver a interferência divina com a salvação, eles, sem dúvida alguma, continuarão na sua trilha. Mas o mal aos olhos de Deus é aquela pessoa que, na sua autossuficiência, ela é egocêntrica, centrada em si mesmo, e nem Deus interfere no seu senso de autojustiça ou de justiça própria. A sua justiça própria lhe satisfaz, inclusive, para se sentir salvo, perdoado e digno do céu.
Então esse é o mal aos olhos de Deus. Não se limita aos assassinos e ladrões criminosos do programa do Datena. Essas pessoas não entendem como Deus é absolutamente santo. Tem uma enorme dificuldade. Por quê? Porque essas pessoas são totalmente corruptas em seus corações. Então são incapazes de compreender como Deus é totalmente santo. O arrogante, então, ele se estabelece no seu próprio padrão de justiça própria, e ele acredita mesmo que Deus vai considerá-lo no juízo por causa dessa justiça própria, e colocando os outros semelhantes a ele como pessoas condenáveis, mas a pessoa que tem esse arrogante senso de justiça própria, que aos olhos de Deus é o mal, acha que Deus vai considerá-lo convictamente. Mas o fato é que Deus vê o coração, Deus não se impressiona e nem se deixa pressionar. E Deus chama essas pessoas que elas têm uma presença corruptora muito forte, são capazes de falar alto e levar muitos. Já vimos isso aqui, alguns anos atrás. Essas pessoas na Bíblia são chamadas nesse texto de palha. Por quê? A figura aqui é de algo que queima muito rápido quando o fogo abrasador que vem do juízo de Deus nela tocar. Esse malfeitor é chamado de palha. E a Bíblia nos diz que eles queimarão como uma fornalha. O último verso ligado a isso no nosso texto, está aqui na última linha branca, diz que Deus ateará fogo neles. Puxa vida, Deus vai fazer isso? Deus não é amor? É. Você não foi alcançado pela graça? Mesmo sem Cristo, você sabia que você merecia esse fogo também. Mas Deus é tanto amor, decidiu separar um povo para Ele antes dos tempos eternos. O fato de Deus exercer juízo e não estar brincando de pique e cola quando fala sobre isso nas Escrituras, é para nos fazer pensar sim. É por isso que eu disse que ia tirar da acomodação e afligir os acomodados, criar uma santa tensão, expectativa e temor. Porque de Deus não se zomba. Está entendendo o que significa isso agora? De Deus não se zomba, aquilo se planta, se colhe. Vai começar a entender, você vai começar a entender depois de terminar o versículo 4, o capítulo 4. Algumas expressões quando Deus fala da sua santidade, da sua justiça. Mas não fica por aí. Essa fornalha, esse fogo vai ser tão forte, que não sobrará raiz ou galho algum. Sabe o que quer dizer isso? O galho está em cima, né? Da terra. A raiz está onde? Não sobrará nem galho nem raiz. Não sobrará vestígio humano, a não ser o que é necessário para o juízo eterno. Em outras palavras, irmãos, ninguém vai se recuperar como prega a doutrina do purgatório ou a doutrina da reencarnação. Ninguém vai melhorar. Diante desse
fogo que vem da parte de Deus. Irmãos, eu não posso afirmar, algumas pessoas me perguntaram na classe de doutrina, sempre perguntam, pastor, o inferno vai ter fogo lá? A minha resposta é sempre a mesma. Eu acho que vai ter um negócio lá de queimar, ou de afligir. Mas o que é exatamente eu não sei. Lucas nos dá algumas dicas importantes, que é um local de tormento. Em Apocalipse nós vemos algumas afirmações sobre fogo. Mas não dá para a gente afirmar literalmente se vai ter chama literal no inferno, ou se estamos lidando com uma figura de linguagem simbólica para descrever esse tema. Se nós olharmos para todas as Escrituras, quando Deus disse que ia encher a terra com água, não foi figura de linguagem. Né? Foi água. Para encher o mundo inteiro. Né? A questão é que nós estamos lidando com um lugar específico. O local chamado inferno. E da água, Deus separou aqueles remanescentes. Do fogo não haverá remanescente nenhum. A Bíblia nos fala de condenação eterna e de eterno tormento. O que nós temos, então, vai ter fogo no inferno, pastor? Não sei. Eu sei que fogo sempre será sinônimo de grande aflição e tormento. E que em algum lugar esse fogo aqui será literal. Se é no inferno, se é no momento do juízo, eu não sei, mas em algum lugar este fogo será literal. Como a água foi literal. Agora, se é no inferno ou não, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, com certeza. Esse dia de juízo condenatório não será nada bom para o palha. Não, é o palha mesmo. O humano palha. Não será nada bom. Porque não tem esse propósito. O propósito desse dia aqui é ser completamente devastador. Algumas pessoas gostam de dizer, usando alguns textos isolados, talvez você já tenha ouvido falar nisso, que não haverá tormento eterno, de forma alguma. As pessoas morrem e acabam. Não é? Essa é a linha, é a corrente de pensamento chamado aniquilacionismo. Um outro grupo já pensa que Deus salvará todos. Em algum momento Deus salvará todos. Ninguém se perderá. É uma outra linha de pensamento chamada universalismo. Ambos são completamente baseados em textos isolados. Não há biblicidade alguma nisso. O que nós temos de fundamento é o que está no final do verso 1. Não lhes deixará, Deus não permitirá que reste raiz nem ramo. Isso indica que esse local não é um lugar de melhora e que essa morte ou essa condenação ela tem o propósito imediato de aniquilar a obra da carne, mas a alma que viverá estará em tormento eterno. Por isso que eu disse que uma perspectiva desse fogo é literal. E outra perspectiva ela pode ser figura de linguagem, no sentido do tormento eterno. Ninguém gosta de ficar com a mão no fogo queimando, porque vai ter um momento que você não vai aguentar. Só que ali não vai ter escapatória. Essa é a ideia do tormento eterno. Irmãos, o arrogante, nessa perspectiva que vimos no Antigo Testamento,
que não sofrer, no melhor dos sentidos, a interferência de Deus, promovendo o arrependimento em seu coração, a Bíblia diz que ele vai para essa fornalha, ele vai para o fogo. O Senhor dos Exércitos afirma isso, e da sua natureza pecaminosa, da sua carnalidade, das obras da carne, não vai sobrar nem raiz e nem galho. Aqueles que zombam de Deus deveriam, no mínimo, pensar nisso. No mínimo. O problema, irmãos, é que a gente pensa, mas se pensar, o que vai ser? Pode achar que Deus é mau. Como Deus é mau? O cara tem esse perfil aqui e continua respirando. Continua vivo, com oportunidade ainda de ouvir da boa nova de Cristo e ser conduzido ao arrependimento. Deus é mau? A questão, irmãos, que a maioria não faz isso. A maioria não para nem sequer para pensar, mas apenas para zombar. Somente Deus pode mover uma pessoa desse estado para o estado de arrependido. Louvado seja Deus pela sua maravilhosa graça que nos tirou da morte e condenação espiritual e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Amém? Agora, não guarde para você o que Cristo fez na sua vida. Nós não estamos falando aqui de nenhuma historinha mitológica. Da mesma maneira que você crê que Cristo virá buscar a sua igreja, teremos um encontro com Ele nos ares, porque a Bíblia diz, é o mesmo Deus que diz, que afirma, que Ele fará juízo como uma fornalha. Ele atirará fogo nos malfeitores e os queimarão, que eles serão queimados como palha. E que desses não sobrará. Não tem melhoria pós-morte, não tem nenhuma alternativa a não ser o juízo. E o juízo de Deus, depois de aniquilar a carne, é a eternidade e o tormento sem Deus, com todas as implicações que o fogo causa. Então anuncie a boa nova do Evangelho. Apenas ser legal, dar beijinho, abraço, abraço e beijinho na bochecha, para que a pessoa goste de mim. Não sei se é o que a pessoa precisa, sem Cristo ao nosso lado. Diante de verdades como essas. Semana que vem vamos ver os versos 2 e 3, e será o contraponto do verso 1, que é realmente muito, muito forte e verdadeiro. É muito forte e verdadeiro também. São muito fortes e verdadeiros os versos 2 e 3, que diz que o dia do juízo vai trazer muito conforto, muito consolo para aqueles que temem ao Senhor. E vamos ver melhor isso semana que vem. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Talvez enquanto falamos aqui você tenha tido aí na sua lembrança, meio inevitável, vem na minha cabeça, deve vir na de vocês também. Creio que duas coisas. Enquanto eu trabalhava esse material, eu refletia sobre de onde a minha gratidão por Deus ter me tirado dessa condição e quantas vezes eu sou negligente na oração, na leitura bíblica, na minha impaciência, em tantas coisas que eu poderia ser melhor para o Senhor. E vejo como Deus é bondoso, me alegrando com a salvação. É uma das coisas que a gente deve lembrar. E a segunda coisa que vem à nossa cabeça quando pensamos em verdades tão sérias como essas é naquelas pessoas que nós amamos, mas que ainda estão entre os arrogantes, entre aqueles que são chamados de maus aos olhos de Deus. Não é porque matam, não é porque roubam, porque sejam pessoas super aceitas na sociedade, mas porém podem estar ainda tratando Deus como alguém que lhes deve alguma coisa, e seu senso de autojustiça ou de justiça própria lhes cega o entendimento, porque isso coloca na contramão do caráter de Deus. Vamos fechar nossos olhos, tenha um tempinho de oração silenciosa. Ore por essa pessoa, que Deus, pela sua graça, use você
mais uma vez, talvez, ou pela primeira vez, anunciar a boa nova do Evangelho a essa pessoa, depois eu vou estar orando. Pai querido, muitíssimo obrigado por esse despertar, ó Pai, por essa... Eu creio que, espero que como comigo foi, que seja também com os meus irmãos, ó Deus, esse retirar da zona, nos tirar da zona de conforto, esse versículo no capítulo 4. Ao mesmo tempo que traz uma enorme gratidão, traz também uma enorme responsabilidade. Nos ajuda, ó Deus, a ter uma postura bíblica, ó Pai, evangélica, para com aqueles que ainda se perdem ao nosso redor. Tenhamos um coração misericordioso, ó Deus. Temos a compreensão de onde o Senhor nos tirou, porque senão nós estaríamos ali seguramente. Retira de nós, ó Deus, que já amamos ao Senhor e tememos ao Senhor, o maldito, ó Pai, sentimento de justiça própria. Não somos nada. Somos miseráveis que foram retirados da condição de mortos e colocados na condição de justificados pela fé em Jesus Cristo. Isso quem fez o tempo todo foi só o Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a ter uma postura de obediência e fidelidade, ó Pai, diante da Tua justiça. Ser com aqueles, ó Deus, que a gente gostaria que tivessem um encontro com o Senhor. Não sabemos, ó Deus, não nos cabe saber se são eleitos, se não são eleitos. O nosso papel é testemunhar da boa nova do Evangelho, a tempo e fora de tempo. É isso que precisamos ter mais responsabilidade diante da certeza do juízo que espera aqueles que não temem ao Senhor. Tem misericórdia desses, ó Deus, e tem misericórdia de nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que veio à minha cabeça enquanto eu pensava nisso aqui foi que a gente fala de presente da salvação. Né? Você entende porque a salvação é um presente? Está entendendo melhor? Além do fato de recebermos pela graça? Mas está entendendo melhor porque a salvação é algo espetacular? Que o contrário dela é terrível. Né? Muito bem, vamos orar uns pelos outros.